No programa de hoje você vai ver que os tribunais de justiça no Rio Grande do Norte assinaram um termo de cooperação para facilitar a fiscalização do dinheiro para pagamento de precatórios. Vai ver também que o TJRN promoveu uma semana de conciliação que marcou a reabertura do setor de precatórios na instituição. E ainda, Vara da Infância e Juventude de Natal discute os procedimentos para acolhimento de crianças e adolescentes nos abrigos. Não saia daí, o TJTV está só começando. Os presidentes dos tribunais de justiça em suas várias vertentes no Rio Grande do Norte assinaram um termo de cooperação que vai permitir maior fiscalização no pagamento dos precatórios. A forma de calcular a distribuição do dinheiro para pagamento entre eles foi padronizada. Ao lado da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assinaram também o termo de cooperação o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ministra do Superior Tribunal de Justiça e corregedora nacional, Eliana Calmon, esteve em Natal para a assinatura do termo. A partir dessa parceria, nós vamos ter a gestão compartilhada, onde todo e qualquer problema é dividido entre os gestores e as listas são sem separado, mas com a fiscalização de perto de cada um dos representantes da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da presidência do Tribunal. A ministra do STJ ressaltou que a justiça não funciona mais como ilhas isoladas e que os 3 ramos do judiciário, estadual, trabalhista e federal, querem um poder forte e funcional. Para o desembargador federal Rogério Fialho, o termo de cooperação concede mais autonomia aos tribunais e cumpre o que determina a emenda 62 da Constituição Federal. Aqui no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é sediado em Recife, mas com jurisdição também sobre o Rio Grande do Norte, e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, assinaram esse convênio para permitir esse rateio de forma mais objetiva e transparente possível. Embora cada tribunal tenha sua relação própria, por ordem cronológica, o credor vai poder saber, ter uma previsão de quando vai receber seus valores. A presidente do Tribunal de Justiça Potiguar, desembargadora Judite Nunes, agradeceu o trabalho realizado pela equipe do Conselho Nacional de Justiça, que colaborou com a reestruturação do setor de precatórios, e diz acreditar que a partir do termo de cooperação entre os 3 ramos da Justiça, o pagamento dos precatórios ganhará maior transparência. Vamos retomar esses pagamentos com o setor devidamente estruturado, nos moldes uniformizados, vai ficar mais fácil. Esse é um novo posicionamento do CNJ e com toda certeza vai facilitar a transparência. Veja a seguir, volta ativa o setor de precatórios do Tribunal de Justiça Potiguar. De 30 de abril a 3 de maio, a unidade móvel da Justiça Itinerante presta atendimento no bairro Pajuçara, na Escola Estadual Zila Mamed, que fica na rua Maracaí. Durante uma semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu audiências de conciliação para retomar o pagamento de precatórios. Esta foi a 3ª e última fase do processo de reestruturação do setor. A semana marcou a reabertura do setor, depois de 3 meses fechado para uma reestruturação interna. A aposentada Terezinha Costa fez questão de comparecer à audiência e diz que acredita no trabalho que está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça. O tribunal agora está funcionando realmente com a seriedade que é devida, tudo na clareza, temos prazo para pagar, estamos tranquilos. Dona Terezinha é uma dos 34 credores do Instituto do Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, que estão esperando há 10 anos pelo pagamento de precatórios. O advogado Dona Terezinha e de seus colegas estima que o valor total atualizado do precatório devido é de R$6 milhões. Ele acredita na conciliação como a forma mais rápida do Estado pagar esta dívida. A conciliação serve para dar essa resposta mais rápida, mais célere e eficaz. Então, acho extremamente válida. Esperamos até que continue essa política de conciliação, tanto no âmbito de precatório já, como até mesmo em primeira e segunda instância. O diretor-geral do IDEMA, Gustavo Zilage, também participou da audiência e concorda que, através da conciliação, será possível acabar com o longo tempo de espera dos credores.
para nós do IDEMA, é uma satisfação poder fazer parte desse processo de reconciliação e, se tudo der certo, fecharmos esse processo com o pagamento que é de direito desses servidores. As audiências de conciliação foram presididas pelo juiz Luiz Alberto Dantas Filho, designado pela presidência do TJRN para coordenar o setor de precatórios. Nessa oportunidade dessas audiências, com a presença dos representantes dos entes credores e devedores e do Ministério Público, nós estamos analisando, avaliando cada processo com a presença das partes, tem esse plus que é a presença das partes, e tomando as providências necessárias no sentido de dar uma efetividade à conclusão desses processos com o fator importante que é o pagamento. A juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Gaminilde Dantas, responsável pela comissão que auxiliou na reestruturação do setor no Estado, comemora os resultados alcançados e confirma que a conciliação não apenas marca o fim do trabalho de reestruturação, mas será uma prática permanente no setor. Nós apresentamos esse modelo de conciliação também nos precatórios como um modelo possível e permanente. Então, nós, nos tribunais onde tiver essa reestruturação do setor precatório, a prática de conciliação foi uma prática absorvida. E essas pautas serão delineadas, serão feitas de acordo com a disponibilidade de valor de pagamento, e o juiz responsável pela central, pela divisão de precatório, pelo setor de precatório, é que fará essas pautas como uma coisa costumeira. A ministra Eliana Calmon também prestigiou a conclusão do trabalho de reestruturação do setor de precatórios e esteve em uma das audiências. Ela reafirmou sua confiança na eficácia da conciliação. Nós temos considerado muito satisfatória essa atuação. E o coroamento vem agora com a participação das demais justiças, e eu acredito que este processo é um processo irreversível, porque agora é só dar continuidade àquilo que já existe, com treinamento adequado, etc. Toda semana ele bate o ponto aqui no programa para tirar mais uma dúvida sobre o juridiquês. Olha direitinho chegando aí. Olá, pessoal. Quem aí pode imaginar o que são bens semoventes? O pessoal na rua tentou explicar. Os bens semoventes devem constar na declaração que será entregue à justiça. Bem semovente é uma coisa parada, né? É uma coisa que você gosta, né? Eu sei que é bem, né? Se torna a ser bem, né? Um imóvel parado, querendo ajudar uma pessoa a atravessar a rua, isso é um bem, né? Bem semovente é algo que se move. Minha gente, a juíza Luísa Peixoto, da comarca de Macaíba, na Grande Natal, me explicou que semovente significa aquele que anda ou se move por si. Mas juridicamente, o termo bens semoventes se aplica aos animais que são a propriedade, como o gado, por exemplo, que pode ser considerado um patrimônio ou objeto de transações. Deu para entender, pessoal? A gente se encontra de novo no próximo programa. Tchau! No próximo bloco, como são acolhidas as crianças e adolescentes nos abrigos de Natal. A primeira vara da Infância e Juventude de Natal realizou uma audiência pública para discutir os procedimentos de acolhimento de crianças e adolescentes nos abrigos. A iniciativa atende uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Em 2011, só na comarca de Natal, 165 crianças foram acolhidas nas 10 instituições em funcionamento. Para discutir as questões sobre o acolhimento de crianças e adolescentes, o juiz José Dantas se reuniu com representantes de todas as unidades que compõem a chamada rede de proteção. É uma recomendação do CNJ, está ocorrendo essa mesma mobilização também nos outros estados. A ideia é mobilizar o Brasil inteiro para que isso ocorra. E é um projeto, sim, que se tornou programa do Conselho Nacional de Justiça e ocorre em todos os estados da federação. De acordo com o juiz, antes da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havia controle sobre o acolhimento. Desde 2009, o Judiciário tem feito esse trabalho de acompanhamento e fiscalização, com o objetivo de garantir que cada criança acolhida fique o menor tempo possível abrigada em uma dessas instituições.
toda criança que vai para acolhimento só pode entrar numa instituição ou ingressar no sistema por ordem judicial. E ao chegar dentro de uma unidade, por exemplo, o primeiro passo que se deve observar é identificar a família natural e a família extensa, com o objetivo de promover a manutenção do vínculo dessa criança com a família de origem. Não sendo possível, procura-se uma família extensa. E na impossibilidade de ficar com a família extensa, aí sim se coloca em uma família substituta, mediante os institutos ou mediante a guarda, a tutela ou a adoção. Então o objetivo é esse, ampliar essa discussão e promover e fazer com que esses direitos sejam preservados e ao mesmo tempo mantidos, de uma forma tal que a criança não passe muito tempo na instituição, além de prevenir a institucionalização. A secretária adjunta de Assistência Social de Natal explica que são várias as circunstâncias que levam uma criança ou uma adolescente a ingressar em uma unidade de acolhimento. São situações de negligência, violência física, psicológica, sexual, situação de rua, mas também um número muito grande dos pais com envolvimento em situação de drogadição. Então, essa situação de drogas tem causado, a gente tem observado um número muito elevado de crianças no acolhimento. Para o conselheiro tutelar Álcio Costa, uma das medidas que precisam ser tomadas para melhorar a proteção de crianças e adolescentes em Natal é a ampliação do número de conselhos tutelares. Natal tem hoje 800 mil habitantes. Há algumas recomendações que a cada 100 mil habitantes haja um conselho tutelar. Natal só tem 4 conselhos tutelares. A região norte tem mais de 300 mil habitantes, inclusive maior do que Mossoró, a cidade de Mossoró. E lá só existe um conselho, quer dizer, lá já caberia 3 conselhos por aí. Então nós, no mínimo, Natal era para ter hoje 7 conselhos. Os representantes das entidades da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente elogiaram a iniciativa da audiência. Para eles, essas discussões são essenciais para a melhoria no acolhimento e para gerar maior participação da sociedade. Há muitas dúvidas, há muito questionamento. Quando se fala em portaria, gera várias dúvidas, né? A gente não sabe o que realmente está querendo, mas agora a coisa está ficando mais clara, está ficando mais transparente e tem que haver sempre reuniões para porque a rede realmente funcione e a gente trabalhe na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nessas reuniões, nós ampliamos os conhecimentos, nós trocamos informações, nós recebemos orientações, são legislações normativas que chegam recentemente para a Vara da Infância, para o município de Natal, e nessas reuniões a gente pode trocar e poder melhorar, inclusive, o serviço de acolhimento. Então, essas reuniões, elas têm tido um grande resultado, a gente até acha importante que seja com mais frequência, porque tem surtido efeito para o município, para as casas de passagem, para a rede como um todo. A sensação de ser enganado provoca indignação em muitos consumidores. Veja o que aconteceu com o nosso personagem no quadro De Olho no Seu Direito. Seu juiz, é o seguinte, eu estive no supermercado e ao passar um produto no caixa, verifiquei que o preço do produto, que estava marcando no produto, era diferente do preço que estava registrado no caixa. E o caixa insistiu para que pagasse aquele preço mesmo que estava registrado. E eu acabei pagando, a diferença não era muita, mas o que é que eu posso fazer para reaver essa diferença a meu favor? Senhor João Evangelista, no caso do senhor, o senhor pode exigir do estabelecimento que cumpra o valor que estava contido na gôndola com relação ao produto que o senhor estava tentando comprar. Se o estabelecimento não atender o seu pedido de vender o produto pelo preço da gôndola, o senhor deve procurar o PROCON, denunciar o fato, ou a Delegacia de Defesa do Consumidor e também reclamar o fato acontecido. Também o senhor pode, inclusive, reunir provas para demonstrar isso, ou esses órgãos naturalmente irão ao estabelecimento para fazer uma fiscalização. Nesse momento de reunir provas, pode ser apresentada a nota fiscal, pode também ser fotografada a prateleira exibindo o preço do produto. Se por acaso houver a compra efetiva do produto, o senhor pode reclamar a devolução da diferença, inclusive entrando com ação na justiça, nos juizados especiais, à procura dessa devolução da diferença. Se por acaso não houve a compra, o senhor pode inclusive exigir o direito de comprar
por aquele preço que estava sendo ofertado. Outras notícias do Judiciário Estadual você acessa no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.